E aí, pessoal, aqui é o professor Rodrigo, de Sociologia. Estou iniciando agora uma aula para a turma de terceiro ano do ensino médio. E o objetivo dessa aula é a gente rever alguns conceitos, né, aquilo que a gente já estudou desde o começo do ano até agora. Então, vai ser uma revisão daquilo que a gente já trabalhou em sala de aula e um pouco também no Google Sala de Aulas, né, nesse período de quarentena. Eu montei aqui uma apresentação que vai nos ajudar um pouco a fazer essa revisão. Bom, deve estar aparecendo aí na tela de vocês. Então, o conteúdo que a gente começou a estudar, né, que estava previsto no nosso currículo, era o tema da cidadania. E aí, uma das primeiras atividades que a gente realizou em sala foi a gente pesquisar e entender, afinal, o que significa esse conceito, né, que é tão falado hoje em dia, mas que às vezes a gente não sabe explicar, não consegue dizer exatamente o que significa. Eu peguei aqui algumas definições, né? Uma delas está no próprio livro, né, que a gente utiliza, Sociologia em Movimento, que diz assim, que cidadania é a qualidade ou estado do cidadão, aquele que exerce seus direitos civis, políticos e sociais de maneira efetiva. Então, lembrando, né, a questão da cidadania está diretamente relacionada à questão dos direitos, a você desfrutar desses direitos, usufruir os direitos, ter consciência sobre os direitos que você tem em uma determinada sociedade. Uma outra definição, que foi retirada do site Brasil Escola, diz o seguinte, que a cidadania é o conjunto de direitos e deveres exercidos por um indivíduo que vive em sociedade, no que se refere ao seu poder e grau de intervenção no usufruto de seus espaços e na sua posição em poder nele intervir e transformá-lo. Então, é um conceito que vai aprofundar um pouco mais, que vai dizer aí que, além da questão dos conjuntos de direitos e deveres, no sentido de que esse indivíduo, que esse cidadão, ele tenha poder e tenha grau de intervenção, né, nessa sociedade, no espaço em que ele vive, no sentido de transformar esse espaço. E aí, né, toda vez que a gente para pensar em cidadania, né, a gente começa a se questionar. Afinal, todos temos cidadania, né, todos temos direitos no papel, todos os cidadãos são iguais perante a lei. Porém, na prática, na efetivação dessa cidadania, na efetivação desses direitos, aí que mora o problema, né? E a gente começa a perceber que a efetivação desses direitos não é igual para todo mundo. Alguns possuem mais direitos do que outros, ou seja, todos possuem direitos, mas alguns usufruem desses direitos, conseguem se apropriar deles de modo efetivo, enquanto outros não. Isso a gente vai trabalhar com essa ideia, né, ao longo das próximas aulas. Mas voltando aqui ao conceito de cidadania, quando a gente vai buscar a etimologia da palavra cidadania, a gente vai encontrar que ela vem do latim civitas, lá, né, da Grécia Antiga, que significa cidade. Então, o primeiro conceito, o primeiro entendimento sobre cidadania, sobre cidadão, o cidadão era o morador da cidade, a pessoa que habitava a cidade. E, na Grécia Antiga, a primeira condição para uma pessoa ser considerada cidadão, uma pessoa ser considerada cidadã, era ter nascido nas cidades-estado. Então, para uma pessoa ser considerada um cidadão, alguém que tinha alguns direitos, ela tinha, primeiramente, que ter nascido na própria cidade-estado. Então, eu coloquei aqui algumas questões, algumas condições para ser cidadão na Grécia Antiga, para a gente perceber como essa cidadania ela era uma cidadania limitada comparativamente àquele conceito de cidadania que a gente tem hoje. Então, olhando aqui na apresentação, a gente vai ver aqui, ó,
Então, primeira condição para ser cidadão na Grécia Antiga, ter nascido numa cidade-estado, ou seja, quem era estrangeiro, quem tinha vindo de fora, né, quem tinha vindo de outro lugar, não podia participar da vida política, das decisões políticas, das discussões, das decisões a respeito da vida nas cidades. Ele era excluído. O estrangeiro não podia participar. Outra condição para ser cidadão na Grécia Antiga, a pessoa tinha que ser cidadão livre. Ele não poderia ser escravo, o que já limitava bastante, né? A quantidade de pessoas que podia desfrutar desses direitos. Tinha que ser maior de 21 anos, e aí você excluía jovens e crianças, né, dessa condição de cidadão, de poder participar das decisões da vida na cidade. Se vocês vivessem na Grécia Antiga, vocês não teriam direito a nada. Vocês tinham direito de obedecer às ordens dos mais velhos. E, por fim, né, tinha uma condição que às vezes choca um pouco, né, quando a gente questiona e para pensar a respeito dessa questão da cidadania na Grécia, é que apenas os homens eram considerados cidadãos. As mulheres não eram cidadãs, não podiam participar da vida pública, não podiam participar das decisões a respeito das cidades, das decisões políticas, das decisões que interferem na vida de todos. E aí, né, quando a gente pensa nessa situação, nessa condição, eu pedi para que vocês, uma das atividades que eu passei, né, no Google Sala de Aulas, foi para que vocês fizessem uma análise da letra da música Mulheres de Atenas, do Chico Buarque, que retrata um pouco dessa condição das mulheres, né, numa cidade-estado grega, no caso Atenas. E aí eu peguei um pedacinho aqui que eu acho que resume bem aqui essa condição. Então diz assim, ó: mire-se no exemplo daquelas mulheres de Atenas, que geram para seus maridos os novos filhos de Atenas. Elas não têm gosto ou vontade, nem defeito e nem qualidade, têm medo apenas. Então, isso mostra aqui, né, um papel de submissão total das mulheres em relação aos homens, né, ao poder masculino. E isso era na Grécia Antiga, né? O curioso é quando a gente pensa que muitas mulheres ainda vivem diante dessa submissão, né? Por mais que a gente tenha avançado, por mais que as mulheres tenham lutado pelos seus direitos, conquistado seus direitos, muitas delas ainda vivem desse jeito retratado aqui, né, na antiguidade. Seguindo em frente, voltando aqui para a questão da concepção moderna da cidadania, comparando com aquela do nascimento da ideia de cidadania, de cidadão, desculpa, é que, pelo menos em teoria, né, a concepção moderna de cidadania, ela inclui todos, ela é voltada para todos. Ela não tem distinção, ela não é só para alguns, não é só para homens, não é só para seres, pessoas livres, pessoas nascidas em determinado lugar ou não. Pelo menos em teoria, no papel, quando a gente vai falar sobre direitos, né, a partir dos séculos XVII e XVIII, essa concepção de cidadania começa a incluir a todos no papel. Guardem bem essa fala. Então, eu peguei aqui um trecho, né, o primeiro artigo da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, que é aquele documento que surge logo após a Revolução Francesa, que é o marco para o nascimento dos direitos civis e políticos, que diz o seguinte: os homens nascem e são livres e iguais em direitos. Os homens nascem e são livres e iguais em direitos. Então, de novo, a questão dos direitos aparecendo aqui. E os homens, todos, na verdade aqui, né, os homens no sentido da humanidade. Não havia aí uma ideia de distinção para se fosse só as pessoas do sexo masculino. Mas a gente percebe, vai ver, né, que apesar de no papel as mulheres também estarem contempladas, na prática a conquista para os direitos das mulheres são muito mais devagar, né? As mulheres tiveram que lutar muito mais para conquistar alguns direitos que os homens já tinham. Dando continuidade, a gente viu alguns, né, quais são esses tipos de direitos. Quando se fala em direitos, né, os direitos de cidadania, como que esses direitos são divididos? E aí a gente tem algumas
alguns tipos de direitos, tipologias que a gente estudou um pouquinho, que vale retomar aqui. Temos os direitos civis, né, que se referem àqueles direitos mais fundamentais que o indivíduo deveria ter, né, que seria o direito à vida, à liberdade, à igualdade e à propriedade, por exemplo. E aí eu coloquei alguns exemplos aqui que complementam. Direito de ir e vir, o direito à privacidade, entre outros, né? A liberdade de expressão também é um direito civil. Historicamente, né, esses direitos vão surgir, vão se consolidar. Na verdade, assim, os direitos já existiam, né? A luta por direitos existe desde da antiguidade, desde os princípios lá do Ciro, que vocês viram no vídeo dos direitos humanos, né, do cilindro de Ciro. Mas a efetivação desses direitos, né, a formalização dos direitos civis está marcado na história ocidental a partir da Revolução Francesa e da Declaração de Independência dos Estados Unidos. São dois acontecimentos, dois fatos que marcam, né, o surgimento, a consolidação, a expansão dos direitos civis para todas as pessoas. Outro tipo de direito, né, que ele vem ele surge junto um pouco com a questão da luta pelos direitos civis, são os direitos políticos, que consistem no quê? Exatamente no direito, no poder que os indivíduos têm de participar das decisões, né, do governo e das decisões de poder da sua sociedade. Temos que lembrar, né, que até século XVII, né, na Idade Média, nesse período da história, as pessoas não tinham o direito de decidir sobre o seu governo. O governo estava na mão de uma elite, né, de uma nobreza, dos reis, né, dos monarcas, eram eles que decidiam os rumos de toda a sociedade. E isso começa a mudar a partir da luta, né, de uma classe, da burguesia, que busca por seu espaço político de participação nas decisões da sociedade medieval, da Idade Média. Então, a gente tem como marcos, né, dessas primeiras lutas, das primeiras efetivações dos direitos políticos, as revoluções inglesas, né, que vocês já devem ter estudado nas aulas de história, quando há uma pressão para que o poder real na Inglaterra seja limitado por um parlamento, e aí surge o parlamentarismo, né, para poder equilibrar um pouco essa questão do rei não ter poder absoluto, que até hoje a Inglaterra, né, o Reino Unido é uma monarquia. A Revolução Francesa também traz algumas conquistas nesse sentido, de que as pessoas têm o direito de poder escolher o seu governo, participar da escolha do seu governo. E também, a partir do século XIX, né, já começa um pouco no século XVIII, mas no século XIX se consolida a classe trabalhadora, que começa a se organizar em sindicatos e em partidos para lutar pelos seus direitos, né, para lutar, para participar, para poder limitar um pouco a questão da exploração, que começa a ser uma característica do sistema capitalista. Bom, a gente também tem a questão dos direitos sociais, e esses direitos sociais, eles se referem a uma ideia da melhoria das condições de vida dos indivíduos. Os direitos sociais, eles valem para os indivíduos, mas eles podem ser entendidos como direitos coletivos, né, de conquistas para que as pessoas tenham melhores condições de vida. Então, a gente pode dar exemplos como exemplos dos direitos sociais, o direito ao trabalho, à saúde, à educação, à alimentação, à moradia, à aposentadoria e assim por diante. Esses direitos sociais, eles são conquistas também da luta das classes trabalhadoras, né, e das minorias, das chamadas minorias no decorrer do século XIX, se inicia no século XIX e no decorrer do século XX. Tá bom? Porque esqueci de citar só alguns exemplos dos direitos políticos, né? O direito de votar e ser votado, direito de se associar em partidos, né? O direito de se manifestar, de ter a liberdade de pensamento, de opinião, fazem parte da questão dos direitos políticos. Tudo bem? Acho que ficou claro, né? Essa parte a gente já havia estudado, foi só uma retomada. Seguindo em frente, a gente tem a questão dos direitos humanos, que é um conteúdo novo, né, que vocês começaram a trabalhar na
na última atividade proposta no Google Sala de Aulas, que eu compartilhei com vocês um vídeo da organização Human Rights, né, que fala sobre a história, o que são os direitos humanos, como esses direitos humanos se consolidam. Então, eu trouxe aqui a definição de direitos humanos da ONU, a Organização das Nações Unidas. Os direitos humanos são direitos inerentes a todos os seres humanos, independentes da nacionalidade, etnia, idioma, religião ou qualquer outra condição, independente da raça, do sexo, da nacionalidade, etnia, idioma, religião, qualquer outra condição. Ou seja, independente daquilo que a pessoa seja, se ela é homem, mulher, branco, negro, brasileiro, japonês, fala português, fala chinês, budista, católico, enfim, não importa. Os direitos humanos são direitos inerentes a todos. E esses direitos humanos incluem o direito à vida, à liberdade, a liberdade de opinião e de expressão, o direito ao trabalho e à educação, entre muitos outros. Todos merecem esses direitos sem discriminação. Então, quando a gente para pensar, né, na questão dos direitos humanos, a gente pode dizer que os direitos humanos eles acabam reunindo todos aqueles direitos que a gente já estudou, né, os civis, políticos, sociais. Os direitos humanos vêm para congregar esses direitos, né, e aprofundar e dizer que todos esses direitos são direitos para todas as pessoas, todos os seres humanos. E a gente pode dizer que, assim, os direitos humanos, eles são fruto, né, de uma luta, de uma conquista histórica, que vem desde a antiguidade até a atualidade, e que ainda não, desculpa, ainda não terminou. A conquista dos direitos, a conquista da cidadania é algo em construção, é algo que está sendo construído, porque existem várias pessoas lutando ainda por esses direitos, não só a efetivação dos direitos que já existem, mas a criação de novos direitos, né, para atender a todas as pessoas que ainda não se sentem representadas nos direitos que já foram constituídos. Ok? A formalização dos direitos humanos, né, a consolidação desses direitos como normas, como regras a serem seguidas, né, por todas as nações, por todos os governos, ela ocorreu a partir, né, do final da Segunda Guerra Mundial. Então, com a publicação da Declaração Universal dos Direitos Humanos pela ONU, que havia surgido, né, logo após a Segunda Guerra, houve uma tentativa, né, dos países, das Nações Unidas numa organização de apagar, de nunca mais ver se repetir as barbaridades, né, e os efeitos destrutivos, catastróficos da Segunda Guerra Mundial. Então, eu coloquei algumas imagens para vocês aí, né, da questão dos campos de concentração e das bombas atômicas, né? Vocês estão cansados de saber, já estudaram isso, quantas milhões de pessoas, né, foram atingidas por conta do grande conflito da Segunda Guerra. Então, pensando, né, nas consequências disso, as nações se uniram, criaram a ONU e depois criaram uma série de normas, de regras, para evitar, né, o preconceito, a discriminação, a barbárie, a tortura, enfim. As principais características, né, desses direitos humanos, dos artigos que compõem a Declaração dos Direitos Humanos, eu listei aqui. Então, resumidamente, né, o respeito pela dignidade e valor de cada pessoa, a universalidade dos direitos, né, quer dizer que são aplicados de forma igual e sem discriminação para todas as pessoas. E os direitos humanos são inalienáveis. O que significa isso? Que ninguém pode ser privado dos seus direitos, mas eles podem ser limitados em situações específicas, né? E aí tem um exemplo aqui. O direito à liberdade pode ser restringido se uma pessoa é considerada culpada de um crime diante de um tribunal e com devido processo legal. Então, é claro que ela é inalienável, mas ela também está condicionada a outros direitos, né? Então, se uma pessoa ela comete um crime, o direito de liberdade dela vai ser, dependendo da lei do país, vai ser tirado, né? Mas, de um modo geral, se não há, né, alguém culpado num júri, num tribunal, por um juiz, por uma ordem legal, todas as pessoas têm direitos, né? Esses direitos não podem ser tirados em condição nenhuma.
E, por fim, os direitos humanos são indivisíveis, interrelacionados e interdependentes, já que é insuficiente respeitar alguns direitos humanos e outros não. Na prática, a violação de um direito vai afetar o respeito por muitos outros. O que quer dizer, né, essa característica? É que não dá para você falar assim, aquela pessoa ela tem, né, o direito à liberdade, ela é livre, mas ela não tem direito à alimentação, por exemplo. Então, assim, não existe direitos humanos parciais, né? Não dá. Ou a pessoa tem todos os direitos, ou ela não tem nenhum. Ela não desfruta dos direitos humanos. Ok? E aí a gente vai finalizar essa revisão, né? Justamente provocando uma reflexão em vocês. Que apesar de já ter sido publicado há mais de 70 anos, né? E ser reconhecido pela maioria dos governantes ao redor do mundo, né? Todas as nações, a maioria das nações reconhece os direitos humanos, né? Para muitas pessoas, em muitos lugares do planeta, os direitos humanos não passam de palavras no papel. Aquilo que o vídeo também, né, da Human Rights, ele vai destacar, ele vai colocar aí no final. O que está acontecendo, né? Por que há 70 anos que esse documento foi publicado e ainda os direitos humanos não passam de balela para uma parcela muito grande das pessoas ao redor do mundo, para uma parcela muito grande de pessoas no Brasil. E aí tem algumas questões aqui, né, para algumas imagens para a gente refletir aqui, né? Essa primeira imagem, ela retrata a censura, né? Pessoas que não têm direito de se expressar, não têm direito de exercer o seu direito de fala, direito de expressão, são censuradas. Aqui nós temos a questão do trabalho infantil, crianças que são forçadas a trabalhar, são crianças negras, né? A questão do preconceito, da discriminação, a questão da escravidão, que tem um dado, né, que passa, que é exibido lá no vídeo que vocês assistiram, que diz que a escravidão no mundo hoje, pessoas que estão sujeitas a trabalho escravo, é maior do que, se não me engano, em 1800. Então, peraí, o que está acontecendo, né? E aí a imagem de uma mulher, né, que foi vítima de violência. E aí a mensagem aqui de uma campanha da OAB que tem uma vítima de estupro a cada 11 minutos no Brasil. Então, o que a gente está errando, né? Por que essas coisas ainda acontecem? E o que a gente pode fazer para que os direitos humanos deixem de ser apenas palavras num papel? Então, essa a reflexão, né, que a gente tem que fazer, a gente vai procurar fazer, né? Já estamos fazendo e vamos dar continuidade nela. E fica aí, né, a reflexão do nosso papel em transformar isso, em mudar isso, né? Às vezes a gente fica esperando de um líder, de um político, de alguma autoridade, né, fazer com que esses direitos sejam aplicados, né, de um mito, quando na verdade depende de cada um de nós. Ok? Então, a partir daí a gente dá continuidade no nosso conteúdo nas próximas aulas. Espero que vocês tenham gostado, tenham aproveitado essa revisão. Peço desculpas por algumas falhas, né, por alguns... De repente a qualidade desse vídeo não está tão bom, mas a gente vai melhorando aos poucos, tá ok? Um abraço para vocês, até a próxima aula.